Hello, meus amores, bem-vindos à nova temporada de Sou Amarelas. O nome mudou, mas a essência é a mesma. A gente está aqui para conversar sobre as histórias, dons, talentos e também falar sobre as questões de mulheres amarelas, sempre com uma convidada. E é um prazer enorme estar aqui de volta, né, Sil? A gente que conversou bastante no ano passado para a gente poder voltar. A gente está aqui então para poder gravar com outras convidadas, mas antes a gente tem alguns recadinhos para vocês. Primeiro, a gente precisa agradecer as parceiras desse episódio, que a gente tem a Casa Ori e a Deb Joias. A gente está aqui vestindo os kimonos e também os acessórios. Muito obrigada, meninas, por essa parceria. Todas as informações vocês vão ver aqui na tela e também na descrição do vídeo. Então, fiquem ligadas, porque a gente sempre vai trazer também algum cupom de desconto exclusivo para vocês. Inclusive, na descrição também vocês vão encontrar as nossas redes sociais. Então, já aproveitem para seguir a gente, se inscrever no canal, acompanhar, curtir, compartilhar, porque a gente quer levar esse conteúdo para muito mais pessoas também. E hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Mel da 0101. Aê, obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto que eu admiro tanto, um projeto lindo, e tô muito animada. A gente tá muito animada também, obrigada. E por você ser a primeira, acho que é muito simbólico ela ser a primeira. Muito significativo. Por ser um recomeço, por ser um recomeço pra gente, é começo de ano, e aí a gente queria muito que, se você puder começar contando um pouquinho já da sua trajetória aí, pessoal, profissional, antes da gente começar a falar da 0101 mesmo, mas se você puder contar um pouquinho pra gente. Claro, é até às vezes meio difícil separar, né, assim, em alguns momentos, porque, enfim, em alguns aspectos as coisas meio que se misturam, né, porque a gente como empreendedora acaba colocando muito da gente também, né, na marca, mas vou tentar resumir de uma forma geral um pouco dessa trajetória. Bom, eu sou Melissa Yuri Taminato, tenho 38 anos, sou filha caçula da Dalva e do Paulo, irmã da Daniela, esposa do Diego e mãe do Nico, meu filhote de 4 patas. Eu tenho aprendido muito exercitado, na verdade, né, esse modelo de apresentação desde que eu fiz a minha transição de carreira, porque eu acho que eu estava num lugar muito de Melissa da empresa tal. Né? Então, sempre estava vinculada a quem eu era no lugar que eu estava trabalhando. E aí, depois, né, durante todo esse processo, eu fui entendendo que eu sou muito mais do que o meu trabalho, né? Então, tenho exercitado essa apresentação que me coloca num lugar mais humano e mais como indivíduo e menos sobre o que sou eu profissionalmente, né? É mais completo, né? Porque, você, na verdade, o trabalho é só uma parte de você, Exato, né? A empresa exatamente. É só uma parte do que você vive, né? E Nossa, ele muito legal. Não resume quem eu sou, né? Realmente ele compõe uma parte da minha vida, né? Então eu tô tentando exercitar, colocar em prática esse formato de apresentação. Mas, falando um pouquinho da minha formação, eu sou publicitária, então eu cursei publicidade e propaganda. E durante toda a trajetória, eu trabalhei mesmo em agências, né? Naveguei pela área de comunicação, área de marketing, branding, e eu cuidava da parte de relacionamento estratégico com clientes, né? Liderando projetos e times. Então, mais de 10 anos eu trabalhei, né? Desempenhando essa função dentro das agências. E a 0101, né? Como categoria, ela sempre esteve na minha vida, né, assim, a categoria de beleza e bem-estar, porque é algo que eu, como pessoa física, já consumia muito e já gostava muito. E aí, no fim, as coisas foram acontecendo, né, os caminhos foram se abrindo, a vida foi direcionando, mas basicamente, a 0101, ela não foi algo, quando ela nasceu mesmo, ela não foi super planejada. Ela veio de um interesse pessoal meu, quando eu ainda trabalhava, né, nas agências. Foi em 2019
que eu fiz o meu primeiro curso, que não era um curso de graduação, mas era um curso voltado para biocosméticos. Então, o que são biocosméticos, como você formula, principais ingredientes. Quando eu fui fazer esse curso, ele era muito por um interesse meu, queria fazer para mim. Né? Justamente entendi. porque eu já vinha de um movimento de rever meus hábitos de consumo, a minha rotina, as marcas que eu estava consumindo ali, tanto na parte de alimentação como produto mesmo, né? Eu fiz esse curso e me encantei. Tinha algum produto que você já tinha assim na cabeça que você queria desenvolver? Produto facial sempre foi a linha assim que eu queria desenvolver, mas como esse curso ele tinha um viés que era mais artesanal, era mais exploratório nesse sentido, né, de você conhecer a categoria dentro do nicho de artesanal e começar a fazer. E então eu fiquei encantada, assim, um portal se abriu na minha frente. Mas isso ainda estava no corporativo. Então aquilo para mim era a minha válvula de escape. Era o meu hobby, né? Porque trabalhando na agência eu tinha uma rotina muito puxada, assim, né? É um ambiente que exige muita performance, não só publicidade, eu sei, né? Outros segmentos também, mas eu vivia já num ambiente de muita entrega, de muita pressão no dia a dia, e eu não tinha nada além do trabalho naquela época para me completar. Você vivia em função do trabalho? Eu vivia em função do trabalho. Então, assim, quando eu fiz esse curso, eu adquiri um novo hobby, assim, né? Nesse sentido. Um prazerzinho ali. Porque pra mim era uma coisa que era totalmente fora da minha zona de conforto em termos de conhecimento, né? Então eu ficava super curiosa, eu comprei livros, estudava e pesquisava. Então fui entender muito de óleos essenciais, fui entender muito de matéria-prima, de manteigas, né? Enfim, toda essa parte mais técnica e comecei a explorar as formulações, né? Então nesse curso aprendi alguns produtos, né, a formular alguns produtos, e eu comecei a fazer em casa, comecei a usar, e não contei pra ninguém. Era só os seus próprios produtos. Eu e o Diego, e assim, a família mais próxima sabia que eu tinha estudado isso, que eu tava estudando e que eu tava fazendo. Eu comentei com algumas amigas do trabalho na época, muito assim, sem pretensão nenhuma. Falei, eu tô fazendo isso daqui e tudo mais. E aí elas, eu quero. Começou, eu acho que é muito comum esse movimento, né? E aí elas falaram, nossa, que legal, eu quero. Nessa época, cosméticos naturais não tinha todo o holofote que tem hoje, né? Eu tô falando de 2019, início de 2019. Então, claro que a categoria já existia, já algumas pessoas conheciam, mas não tinha tido boom ainda, né? E aí, quando eu descobri, através do curso, eu fiquei muito encantada, porque eu tava muito questionadora, né? Como eu falei, assim, falando, gente, mas essa marca, o que eu tô consumindo, será que é legal? Será que é longo prazo? Vai me prejudicar? Comprometer minha saúde de alguma forma? Então, assim, minhas amigas também tinham esse interesse, só que como a gente nunca tinha colocado assim na mesa para conversar sobre, ninguém sabia uma da outra. E quando eu falei, aí elas, nossa, muito legal. Só que eu tava num lugar artesanal, que foi onde eu comecei. E quando eu fui começar a estudar outras marcas que já estavam, né, há um tempo, porque naquela época eu não era uma marca, eu era a Melissa. Sim. Fazendo. E aí, quando eu fui começar a estudar algumas marcas que eu já conheci, fui pesquisar, elas já estavam mais evoluídas, né? Assim, mais comercializando já. E eu fui me aprofundando e entendendo, como funciona essa categoria para você criar uma marca, começar a produzir. Então, assim, na época que eu era artesanal, eu tinha uma outra categoria de produtos, que não é a que a 0101 tem hoje. Ela era um lugar mais seguro, no sentido de eu sabia que eu que estava fazendo e eu estava fazendo com todo o cuidado do mundo dentro da minha casa, mas eu não sou uma fábrica. Você tinha tipo mais o domínio do processo em si. Exato, eu estava conhecendo esse processo, mas eu me sentia insegura de fazer determinados produtos porque eu ficava receosa, né? Porque a gente está falando de produtos que você passaria no rosto, que vai ter em contato com a pele, então eu me sentia receosa nesse lugar. Mas eu fiz outros produtos, que foi o start, né,
da 0101, nesse formato artesanal, que eram produtos mais para o corpo e produtos bem de bem-estar mesmo, então escalda-pés, spray de aromaterapia, então eles ficavam nesse campo. Mas eu tinha aquele desejo de ter linha facial, né? Mas eu sabia que esse movimento, para eu fazer isso, eu queria estar mais reestruturada, né? Só que naquela época era um hobby. Então, era algo que acho que dentro de mim ficava, mas eu não executava. Começo de 2020, veio a pandemia. E, enfim, a gente viveu tudo aquilo que vivemos e eu vi a categoria crescer absurdamente. Cresceu muito, assim, disparado. Os e-commerces também, né, ficando com mais estrutura para atender, marcas divulgando e tudo mais. A categoria, assim, teve um boom. E eu estava lá trabalhando na agência, mas estava de olho no mercado. E eu me sentia assim, num lugar muito... eu tenho esse projeto. Nessa época eu já tinha decidido que o nome ia ser 0101, mas eu não tinha tido a oportunidade de estruturar mais como um negócio, porque veio a pandemia. Entendi. Só que como eu tinha os sprays de aromaterapia, e enfim, né, naquele início de pandemia, que foi muito difícil para todo mundo, as pessoas estavam muito ansiosas, elas estavam com dificuldades, né, de lidar, enfim, com toda aquela situação. E eu tive muita encomenda dos sprays que ajudavam a desacelerar e a relaxar. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei tipo, mas estava lá trabalhando na agência e tal. E aí fui, né, 2020 inteiro. Eu não fiz, além dos sprays, eu não fiz mais produtos porque a gente teve muita dificuldade. Como eu que comprava, tipo, eu ia comprar as embalagens, eu comprava a matéria-prima, então a gente não podia sair de casa, então já ficamos limitados com relação a isso. Matéria-prima começou a ficar em falta, porque os fornecedores também tiveram que pausar, né? Então, eu pausei e também fiquei focada só no que era o meu trabalho principal, que era na agência. Só que é isso, eu fiquei acompanhando o mercado e eu vi que ele veio crescendo, crescendo, crescendo. Quando foi no meio mais ou menos de 2021, eu já comecei a ficar mais tendenciosa a ousar. Sim. Porque eu falei, tá muito promissor, assim, a categoria, né? Eu acho que tem espaço. E aí, no final de 2021, eu lembro, assim, claramente, estávamos todos... era, tipo assim, semana entre Natal e o Ano Novo. E aí, tava com a minha família na praia, e eu comentei com eles, e eu falei, olha, eu tô pensando em fazer isso. Você já tinha tomado a decisão ou você ainda estava... Eu tava processando. Tá. Assim, eu acho que dentro de mim, eu estava muito, muito pendente a ir. Só que eu sou muito ligada à minha família e a opinião deles, pra mim, tem um peso muito importante. Então, é quase como pra mim, eu precisava ouvir, sabe, deles, assim, tipo, acho que sim, ou eu acho que não, e aí eu tomar uma decisão. Então eu dividi com eles, e aí eu mostrei pro meu pai capricorniano, né, também. Aí eu mostrei, eu falei, pai, olha isso. A gente começou assim, nesse formato, eu estudei, fiz esses produtos, olha só, no meio da pandemia, a categoria assim. Existe uma opção de trabalhar com a terceirização de produção, né, pra gente conseguir regulamentar os produtos na Anvisa e pensar numa expansão de, tipo assim, isso a marca nem existia assim, num outro formato. Eu né? acho interessante. Mas você já estava pensando lá na frente. Eu acho interessante, desculpa interromper, porque eu fico pensando em signos. Falando de Capricórnio você precisa ter todas as informações, você tem tudo pautado, planejado, você já sabe como vai acontecer lá na frente, mas assim, a marca nem existia, tipo, você já tinha tudo. Tinha um nome. Você tinha tudo já na sua frente, você só precisava de um empurrãozinho mesmo. É isso. E aí, eu, com todas essas informações, e aí mostrei, né? Aí, na minha cabeça já era assim, tá bom, mas se eu for entrar pra fazer isso, é para fazer isso, entendeu? Se eu for investir nesse modelo, que é um modelo mais pensando em crescer a marca,
né? Sair do lugar artesanal, ou seja, porque eu sabia que eu ia chegar num momento que eu não ia ficar difícil para mim, eu não ia dar conta. Já pensando neste crescimento, né, natural. Para essa categoria, onde é o gargalo, onde o negócio pega? Anvisa. Né? Então, assim, aí numa parte mais técnica mesmo. Anvisa, se você não tiver, você vai crescer. Não quer dizer que seus produtos não tenham qualidade, podem ter qualidade, mas vai ter um lugar até onde você vai conseguir chegar. E na minha cabeça já era assim, não. Já vamos entrar. Eu não quero ter este limitador. E como eu comentei, eu já tinha essa vontade de trabalhar com a categoria de rosto, mas eu não me sentia confortável de inaugurar essa linha sendo artesanal. Porque eu não tenho a formação na área da saúde. Né? Então eu tinha consciência disso. Então eu falei assim, gente, as minhas especialidades, meus conhecimentos, minha bagagem é outra. Eu preciso ter pessoas que tenham os conhecimentos para complementar, senão não vai dar certo, né? Então, por isso que aí eu fui estudar, depois conversei com a minha família, então, eles acharam muito legal, super apostaram, acreditaram. Eu falei, então tá, então, que bom. como é que isso vai acontecer? É muito importante, pra mim, assim, é muito importante. E aí eu falei, então tá, vamos, né, começar a mexer as coisas aqui, né? E aí fui estudar mais. Só em que paralelo, você ainda estava trabalhando? Tava trabalhando, e assim, trabalhando naquela época que a gente não tinha voltado pro híbrido ainda, então era remoto e era aquela loucura, porque era muito difícil separar o que era seu horário de trabalho dentro de casa, né? Então, e era muita pressão, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? O mercado tava todo sensível, enfim. Só que eu falei, bom, eu preciso dar um primeiro passo, senão não vai dar. Não vai acontecer. E eu já vinha desse lugar também que eu estava um pouco me sentindo muito cansada das atividades da minha profissão de formação, então eu já vinha desse cansaço, eu não estava mais me identificando tanto com as coisas que eu estava fazendo no corporativo, então tudo meio que foi ajudando e se encaixando, sabe? Depois que eu tive essa conversa com a minha família, eu fui pesquisar mais, estudar mais. Depois disso, já comecei. Então, vamos pesquisar fornecedor, pesquisar fábrica, entender como que os processos funcionam. E aí as coisas foram acontecendo. Então, basicamente, eu tomei essa decisão final de 2021, início de 2022. No ano de 2022, eu usei para preparar a empresa, né? Então, assim, abrir um CNPJ, entender como que seria nessa categoria, tudo que eu teria que providenciar, fornecedor, visitar a fábrica, né? Ver equipe técnica e tudo mais, e eu fiz isso. E aí, no início de 2023, eu falo que foi o momento de transição, assim mesmo, que foi quando eu me desliguei da empresa onde eu estava trabalhando, no início de 2023, para me dedicar para 0101 nesse novo formato, né? Que é o formato que vocês conhecem. O território, preparei. Tipo, agora já tá... Agora eu me sinto mais confiante, mais segura de dar este passo, né? Mel, e aproveitando, você pode falar de onde veio o nome 0101? Tem muita gente que fala assim, é numerologia? A maioria das pessoas pensam, né? Mas na verdade é a data do meu aniversário. Mas eu sempre gosto de reforçar que não é que a marca é sobre a minha pessoa, claro que eu coloco muito de mim, né, em tudo que eu faço, mas é muito sobre o significado de recomeços, né? Porque essa época do ano é uma época que o mundo para celebrar, né? E que, sei lá, a gente tá muito otimista, a gente tá muito querendo fazer diferente, a gente tá com, sei lá, acho que o índice de boas vibrações no mundo tá lá em cima, todo mundo tá feliz e tudo mais. E também tem um ritual de preparo para essa virada, né, de ano. Que para mim acho que é o mais importante quando eu penso no significado de 0101 enquanto marca, né? Que eu acredito muito que esses rituais e essas sensações, elas não precisam se limitar a um único momento do ano, né? Elas precisam ser vividas diariamente. Então, quando a gente fala muito desse lugar de recomeço, né, da 0101 e traz, né, isso como data, como marco, é muito nesse sentido mesmo de recomeços diários, né? E no dia a dia é difícil, se a gente for ver,
que teve um crescimento muito grande na pandemia, muito porque a gente estava em casa, muita gente em casa, todo mundo assim, trabalhando, vivendo uma loucura também, mas ao mesmo tempo, não tendo aquele acesso àquelas rotinas que a gente tinha, de sair, de se deslocar, de fazer as coisas. Então a gente tinha mais tempo, digamos assim, para pensar em outras coisas e a pessoa começou a pensar em si mesma, Sim. no seu próprio cuidado, né? Eu fiz muito esse movimento de falar, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou me cuidando, não estou? Quais são os rituais que eu faço ou deixo de fazer? Mas aí a gente sai da pandemia e a gente volta para essa loucura que é todo mundo voltando a trabalhar em escritório, na rua, trânsito. Sim. A gente que está aqui em São Paulo é essa loucura também. É muito importante a gente poder ter esses momentos assim de cuidado com a gente. E aí eu sou uma usuária da 0101, eu conheci a 0101 através dos sprays. Acho que foi o primeiro que eu tive, foi o spray. E aí eu acho legal porque você também traz uma simplicidade nos produtos que, apesar de simples, elas têm tipo uma multifunção. Sim. Pra mim, mãe, eu tenho que acordar e fazer um negócio rapidinho e sair. Mas não me deixe esquecer que eu preciso daquele momento pra me cuidar. Então, tipo, eu uso o tônico, eu falei pra você, tipo, gente, eu preciso do tônico, porque eu amei o tônico. Aquilo ali, tipo, mudou muito a chavinha. Que é rápido, eu uso, e aí eu tenho exatamente essa sensação. Você tá contando da 0101 de ser esse momento pra gente se cuidar e ser um ritual, mesmo que sejam 5 minutos que eu tenho ali na frente, no espelho, no banheiro, que eu vou fazer rapidinho meu skincare, mas eu acho que é aquele momento que, tipo, eu acordo e falo, é aqui que eu começo. Se não for a partir disso, tipo, é um lembrete, tipo, pra mim que eu tenho que me cuidar. Então, Sim. Eu acho muito legal. Você também teve uma mudança também, né, de identidade visual, né? Sim. Você mudou também de como a gente conheceu, de como tá agora. Você teve essa mudança. Você sentiu essa mudança na marca, no mercado, em você? Como é que foi isso? Nossa, foi uma junção de tudo isso, na verdade. Porque quando eu fiz essa minha transição de carreira em 2023, como eu me dividia, né? Eu fiquei 1 ano meio que planejando a 0101 e trabalhando na agência. Então eu não conseguia, assim, foi meio que eu conseguia me dedicar, mas existia uma limitação, porque eu estava dividindo o meu tempo com o meu outro trabalho. Então, eu brinco que aquela primeira versão da marca, né, quando ela nasceu, foi a minha transição de carreira. Ela estava ali. Sim. É quase como, mesmo que você falou assim, foi pensado, mas ao mesmo tempo é aquilo, foi o que deu. Porque se eu fosse estressar aquilo muito mais, não ia ter saído, ou ia ter perdido o timing, sabe assim? Sim. O meu timing, daquela coragem de tipo, é agora, eu vou fazer, então vamos. Então aquilo lá, aquela carinha, né, da marca, aquela identidade visual, ela foi pensada, mas até um certo ponto. E aí eu falei, vamos com isso, porque é o que dá pra ser, e tá lindo, bora lá. E depois, né, a gente ficou 2 anos mais ou menos com aquela identidade visual. No decorrer do tempo, eu senti falta porque tinha muitos dos conceitos da marca que eu não tinha conseguido trabalhar nos elementos visuais e no posicionamento da 0101. Então as coisas foram evoluindo, foram se estruturando e aí eu olhava para a marca nos produtos e aí eu ficava, né, refletindo, poxa, eu acho que chegou num momento que a marca já conseguiu evoluir um pouco nesses 2 anos e essa identidade não está mais dando conta de comunicar. Como que eu percebi isso, né? Nos eventos, que acho que é um formato maravilhoso para não só se conectar com o público, mas a gente conseguir ter uma leitura do público, né? Sim. A reação, a percepção, quando a pessoa pega, quando ela vê, quando ela passa, quando ela sente. Eu percebi que as pessoas, elas gostavam muito do produto, que é o principal, mas o conceito da marca, no sentido, o que essa marca, o que me diferencia? Não conseguia comunicar sozinho. Quando eu falava da minha história, do que é a 0101, aí a pessoa, aí era, acho que, a decisão de compra, sabe? Que aí ela falava, nossa, que legal, gostei, tipo, já tinha gostado do produto, gostei muito da proposta da sua marca, então, e aí eu fui sentindo que daquele jeitinho não estava mais sendo suficiente. E aí eu olhei para a categoria
e também, né, sempre acompanhando o mercado. É normal que aconteça com o boom da categoria, muitas marcas começam a aparecer e no fim, o que lá atrás, tipo 2018, 2019, poderia ser um diferencial, que é cosméticos naturais, feitos a partir de ingredientes naturais, hoje não é mais um diferencial. Para mim, na visão do negócio, eu encaro como é algo que é para 0101. Os nossos produtos, eles são feitos a partir de ingredientes naturais, mas ele não é um diferencial, porque a gente tem, e ainda bem que temos, muitas opções de outras marcas que trabalham dessa forma, né? Sim. Então foi uma junção de coisas que eu fui percebendo, que foram me mostrando necessidade e essa vontade também de trazer de uma forma mais explícita a diferenciação. Ah, legal. Porque é isso, como é um mercado que tem muitos players, então você tem um mix de produtos disponíveis muito grande. Sim. Né? Então assim, um sabonete, né? Tô falando do produto que é mais comum, digamos assim, um sabonete facial. Nossa, quantas marcas tem? Sim. O que diferencia o sabonete da 0101 com um outro de outra marca, né? Claro, qualidade, formulação, ingredientes, resultado, mas eu também tenho todo um outro peso de narrativa de marca, de proposta de marca, que tá lá embutido no produto. Sim, e que, na verdade, eu sou muito visual também, dependendo do que você falou que tem sabonete que é muito comum, dependendo do sabonete que tem, eu vou olhar a embalagem, eu vou olhar a identidade visual, tipo, faz a diferença, e você vê que é muito pouco tempo, você tá falando de 2019, 2023 para 2025, é muito pouco tempo para não ter mais tipo, não ser mais um diferencial de ser produtos naturais, então de fazer todo esse movimento para ver como é um período muito curto, né, de ter que fazer isso também, essa mudança, né? Eu sempre gostei de acompanhar o mercado da beleza também, de produtos para pele, skincare, porque eu tenho uma pele sensibilizada. Então eu sempre me interessei em ver o que tinha no produto, porque é isso, eu queria saber o que tinha, o que eu estava colocando na minha pele, porque qualquer coisa podia irritar, enfim. E aí eu também fui, não estudando, mas é meio de curiosa, e fui vendo, assim, tem muitos desafios aí, nos bastidores, na verdade, né, da criação dos produtos e tudo. O que você teve aí de maiores desafios ao longo dessa jornada da 0101 e o que você tem hoje, assim, como maiores desafios? Muitos. Não dá nem pra numerar, né? Quantas horas a gente tem aqui? Pode desenrolar todos. Olha, pra mim, que sou uma pessoa que muito engajada na categoria, amo e acompanho desde muito tempo, é muito gratificante poder trabalhar dentro dessa categoria que eu gosto. Essa é a primeira parte. Porém, são muitos desafios, não é fácil, assim, está longe de ser fácil, porque é uma categoria que exige uma parte técnica e de regulamentação que só aí já é muito desafiador. E eu acho que estando nesse lugar de uma marca independente, autoral, anda com as próprias pernas, digamos assim, torna tudo muito mais desafiador também, nessa categoria onde você tem muitos players já dominando, né? Eu sei que quando a gente fala assim, mas cada marca vai ter seu público, vai contar sua história, vai ter um nicho. Eu sempre acreditei muito nisso, que tem espaço para todo mundo. E eu acho maravilhoso poder ver a categoria crescendo. Eu nunca olho para outras marcas num lugar de tipo, meu concorrente. Não, porque eu acredito realmente que tem espaço para todo mundo, né? Mas a gente tem os desafios de negócio, obviamente, porque acaba que você está lidando no dia a dia e comunicando junto com muita gente. Muita gente. Então, eu acho que esse é o desafio principal. Eu acho que ele era o desafio principal, continua sendo e vai ser, né? Porque que é você conseguir levar a sua marca para mais pessoas, sempre atingir novos públicos. Você é a fundadora, mas também a única investidora da marca? Sim, na verdade, assim, a empresa, eu e meu pai somos sócios. Ah, que legal! Porque quando eu conversei com ele lá, com a minha família, né, que eu comentei em 2021, a gente chegou nessa conversa e falou, então tá, você vem para ser meu sócio? Né? E aí abrimos então a empresa. Você convidou ele para ser o sócio? Sim,
Sim. Sim. Porque ele acreditou também, né? Quando eu mostrei pra ele tudo que a gente tinha já feito e as oportunidades de mercado, e aí ele topou e a gente falou, então tá, vamos encarar. Mas meu pai vem de outra área de formação, né? Então a gente meio que se divide hoje, né? Ele é meu mentor, né? Da vida e do trabalho, nesse sentido, porque ele me ajuda em toda essa parte, que é essa parte contábil, a parte administrativa de uma empresa. Porque é isso, né? Você empreender, muitas vezes, não é só sobre fazer a sua marca acontecer. Às vezes dependendo do modelo de negócio que você escolheu para o seu empreender, né? No caso da 0101, eu já sabia que ter uma sociedade, né, nesse sentido, eu já ia começar um pouco mais estruturada. Então, hoje a gente tem somos, né, sócios, só que eu estou no dia a dia da marca. E às vezes a gente tem aí plugando algumas pessoas dependendo das demandas que aparecem, né? Então a gente vai navegando assim dessa forma. Eu te perguntar como que é trabalhar com seu pai, porque eu sei que você fez esse convite, vocês sentaram juntos para analisar, mas como que é trabalhar com seu pai? É muito bom. Sim, porque a nossa relação é muito boa, né? Então você sempre foi. Mentor, né? E eu vejo ele muito como um mentor, assim, né? De ter uma experiência, além de uma vivência mesmo em outras áreas que eu não tenho, mas de ter uma experiência de vida muito maior do que a minha, né? Então, eu sei que tem essa questão, né, de negócios familiares que às vezes não dão muito certo, porque acaba interferindo a relação, misturando, mas a gente já vem dessa relação muito próxima e muito gostosa, e a gente também consegue separar uma coisa da outra, né? Então não é que almoço de família vira pauta de trabalho. A gente se policia pra isso, né? Porque claro que a força maior sempre vai ser, né? Tipo, tá aqui, deixa eu te aproveitar. Tem aquele BO lá e tudo mais, mas a gente se policia pra que não vire tudo a mesma coisa, porque aí eu acho que pode, pensando, né, mais a médio e longo prazo, pode não ser tão legal. Mas é maravilhoso poder trabalhar com ele. Eu fico pensando, né, quando a gente tá perto e se a gente não separa, desgasta, né? Rola um desgaste, não fica saudável também, né? É legal que vocês conseguem fazer isso. A gente tem essa dinâmica, né? Que, por exemplo, não estamos juntos todos os dias e todo momento falando da 0101. Porque eu tô à frente no dia a dia, então eu tô imersa, trabalhando ali, né, com a 0101. Quando meu pai entra, né, nesse olhar do sócio, são nas temáticas que cabem mais a ele, sabe? Entendi. Então ele acaba não desgastando também por esse lado, né? Porque eu acho que a frequência do contato, claro, estamos conectados ali sempre, trocando mensagem e se atualizando, mas toda essa parte de comunicação, marca, criação de produtos, conceito, visual, eu que vou tocando no dia a dia, né? Então eu acho que a gente conseguiu delimitar bem essa não questão existe, tipo, esses momentos assim muito de tensão entre vocês pra resolver? Não, nunca existiu. Claro que assim, né? Ele é capricorniano, eu também sou. Às vezes ele tem uma visão, eu tenho outra, mas no fim a gente sempre conversa e a gente chega num lugar que, né, os dois estejam confortáveis em seguir. Então acho que esse é o mais importante, né? Acho que existe muito respeito assim na nossa relação e a gente não mistura essa coisa da intimidade, sabe? Tem muito, que eu acho que esse é o escorregão que pode acontecer, né? Porque a intimidade, ela acaba, né, parecendo que te dá liberdade para você tratar as coisas do jeito que você acha que é, e não, né? Então, assim, eu acho que já vem um lugar muito respeitoso da nossa relação como pai e filho. Mas muitas vezes, tipo, o pai, ele tem meio que um papel do lugar seguro, assim, né? De você poder confiar e... Super, super. Eu acho que, assim, foi o maior presente, assim, poder ter essa sociedade com ele. Porque eu fico pensando, se eu tivesse que abrir para, né, uma sociedade, gente, é um casamento. Às vezes é mais complexo, né? Então, poder ter, assim, né, ele olhar para o lado e me ver, e eu olhar para o lado e vê-lo, acho que tem esse lugar, né? É muito lindo, assim, poder ter meu pai como sócio. É muito incrível. Eu fico pensando agora, assim, né, tipo, depois que o Mike nasceu e tudo, rola muito essa questão de quanto tempo a gente passa junto com os nossos familiares, tipo mãe, pai, enfim, família. Sim. E aí a gente acaba meio que valorizando muito mais esses momentos, sabe? Eu acho que trabalhar junto deve ser muito, muito incrível. Quando você sabe
conduzir, ele é muito legal. É muito legal. E é muito bonito, eu acho, assim. Eu acho muito bonito quando a gente vai em feira, assim, aí seu pai tá junto. Quando eu saio de mim, sabe? Aquele momento quando você sai de você e você olha, aí você fala assim, gente, realmente é muito bonito, assim. Eu acho que é uma oportunidade única. Eu fico vendo tudo na visão da astrologia. Se eu ficasse conversando só disso, eu ia ficar só falando de astrologia. Mas é que pra mim chama muita atenção, você falando que são 2 capricornianos, e aí quando tem um ponto de vista, precisa conversar. Sim. Mas é interessante ver o quanto que a construção, a palavra construir, está muito presente em você, e você fala do construir, e o capricorniano vem muito com isso, né? Com construir, né? Sim. E acho que a beleza não só da sociedade, da relação de vocês, acho que vem muito da construção de tudo que vocês fazem sendo indivíduos. E aí, essa força que vocês conseguem levar e ter no mesmo propósito, né? Então, tipo, acho que a 0101 é só a consequência de tudo que vocês vêm trabalhando, que, óbvio, não são só vocês têm equipe, têm parceiros, enfim, têm fornecedores, mas você vê essa força indo com vocês, né? Então, é muito bonito de ver. Como é que você vê, tipo, a 0101 no futuro? Uma coisa também que eu tenho aprendido muito na terapia é que todo empreendedor tem um lado sonhador, e eu acho que isso é o que nos dá gás, né? Mas eu também tenho tentado muito focar no agora. Claro que os planos existem, mas eu tenho tentado ficar menos pensando nisso, Sei. porque eu acho que eu tinha muito essa força maior de focar já no resultado. Mas esse lado de planejar, de ter tudo certinho, de tentar prever, tipo assim, nem sempre dá certo. A gente planeja várias coisas e às vezes a vida vai para outro lado. Assim, eu fico pensando em lidar com frustrações, como é isso? Porque uma coisinha que sai dali já... Eu sofria muito quando eu era mais nova. E eu acho que é isso, é o processo. E você vai amadurecendo e você vai aprendendo e a vida vai acontecendo e te mostrando, né? Mas assim, claro, o planejamento é importante. Respondendo a pergunta, né, a 0101 no futuro, eu imagino uma marca que é mais a longo prazo. Que é muito comum, assim, pessoas que abrem negócios pensando em vender ou pensando, sabe, que já né, faz desse jeito. E tá tudo bem, que eu acho que é a escolha de cada um. Eu não consigo dizer isso ainda, mas quando eu comecei, eu me propus a fazer algo diferente e dentro de tudo que eu acredito. Isso é o que eu venho fazendo, né? O que vai acontecer muito num futuro, para mim fica muito distante ainda, mas tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Então, pensando num futuro mais próximo, assim, da 0101, é muito de consolidar. Né, consolidar a marca, porque uma coisa que aconteceu foi, com essa virada, a gente passa por uma reestruturação também, né, de produtos. Então, até conseguir fazer a virada de todos eles para nova identidade, para nova embalagem, tem um processo, né, que acho que é isso, é o que a gente está vivendo agora. Passando isso, eu acho que é olhar para quais categorias são interessantes para a gente explorar, muito nesse lugar de ajudar as pessoas, né, ser um facilitador, né, os produtos da 0101, na verdade, eles nascem para serem facilitadores, né, dos rituais diários. Até pegando o gancho do que você falou, dessa coisa da vida, uma loucura pós-pandemia que a gente voltou, eu sempre falo, gente, assim, o mundo não vai mudar. A correria do dia a dia, ela vai acontecer, a vida está acontecendo, né? Eu acho que é muito sobre como a gente se coloca no meio disso tudo. Quando eu falo, né, da 0101, eu não limito a marca só neste lugar do produto. O produto, ele ganha vida para ser esse facilitador. O que a marca ela fala é muito sobre presença, é muito sobre a beleza do simples. Você falou, né, dessa simplicidade que a gente traz, que é uma beleza sem muito esforço, porque a vida tá aí e a gente muitas vezes se deixa levar pelos excessos do mundo, pela correria, e você tá pensando muito em coisas que não é o agora. Né? Então, acho que o meu desejo como marca é ser esse lembrete diário, né? Para as pessoas terem mais consciência e mais presença. E os produtos, eles só vão ajudar ali as coisas ganharem vida. Eu estava acompanhando uma influenciadora do Sul, que eu acompanho há muitos anos, acho que deve ter uns 10, 12 anos que eu já acompanho. E ela está fazendo também essa mudança de identidade. E aí ela comentou alguma coisa que
é um dos momentos mais difíceis, assim, de uma marca, de um negócio, que você tem que tomar muito cuidado ao você fazer esse processo. Você tem que ter muita paciência, porque você vai achar muitos desafios, mas, assim, se bem feito, você consegue fazer, mas não dá simplesmente para você mudar de uma hora para outra. Você fala assim, não, vou mudar a marca. Você tem estoque, você tem fornecedores, você tem um monte de coisa por trás, né? E aí eu acho interessante que você falando, me veio toda a sua trajetória junto, que é a sua experiência com a publicidade, você ter todo esse estudo, embasamento a partir da regulamentação, ter seu pai junto. Então, tipo, tudo isso você também vê como parte desse processo que você constrói, que você vê que, tipo, vai te ajudar também a consolidar a marca. Super. É muito desafiador também no sentido de que é isso, conforme você vai andando, a marca vai acontecendo, você vai identificando novas necessidades e aí você vai estruturando, e aí você vai revendo, avaliando. Isso é normal do processo, né? Faz parte de quem tá ali trabalhando diariamente em prol do seu negócio, né? E eu vejo que essa bagagem que eu tive da minha área de formação, ela adiantou muito o caminho para esse movimento que eu fiz de reposicionamento da marca, que eu consegui de fato aplicar tudo que eu tinha de conhecimento para fazer as coisas acontecerem. Mas, como todo empresário ou toda empresa, não tem como o fundador ou quem está ali na liderança ser expert em tudo, né? Então, para mim, essa parte, ela flui muito bem e eu amo, né? Quando a gente vai trabalhar com um produto novo, por exemplo, ver toda essa parte de embalagem, como vai ser o novo rótulo, qual que vai ser a cor e tudo mais, para mim é um lugar muito confortável, porque ele é conhecido e eu gosto. Só que aí é isso, o negócio me exige entender sobre outras coisas também, onde eu não vou ser uma especialista, porque não há tempo na vida para, né, se especializar em tudo que precisa em todas as áreas, mas eu preciso estudar e eu preciso conhecer. Né? Então, por isso que quando a gente decidiu, né, trabalhar nesse novo formato, eu já sabia que isso ia exigir muito mais do que eu continuar sendo no modelo anterior. Né? Mais uma vez, que existia um teto até onde eu ia crescer e dali para cima era só nesse outro modelo. Então, eu já sabia que isso ia me exigir muitas coisas, mas com certeza a bagagem, todo esse processo de 2023 até agora, muitos aprendizados, muitas frustrações, né? Muitos erros e acertos, muitas vezes só muitos erros, né? Mas faz parte, né? São essenciais, na real. Essenciais, exato, porque a gente aprende muito com os erros. Eu acho que eu aprendo muito mais com os erros do que com os acertos, porque quando você erra, você vai ali e você começa a cavar, né? De tipo, o que eu consigo melhorar, sabe? E acertar aquela coisa de tipo, só vai. Então, pra mim, eu acho que os erros são... Ainda mais você com o processo da cerâmica, tipo, todos os detalhes e todas as etapas, tipo, fazem você muita precisa, diferença. porque uma coisa que você tem, um erro que você tem, você precisa voltar a todas as etapas, tipo, trabalha muito a resiliência, a paciência, tipo, tudo, né? E enxergar onde, sabe? Tipo, isso daqui vale a pena seguir, isso daqui vale a pena reciclar, porque não vale a pena, tipo, o tempo que eu vou gastar para tentar consertar uma peça. Então, essa consciência que a gente vai trazendo... É muito a parte de trabalhar produto, né? É que eu trabalho com serviço, então, tipo, eu acho muito interessante ver a parte de produto, porque é um outro universo, né? E ver o quanto que vocês têm que ir lá no e detalhe. A CIO ainda tem a questão, pra mim, você me corrija se eu estiver errada, que como o seu é manual, tem muito, além de todo o embasamento técnico e conhecimento que você tem, é muito você, né? Como você está. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive com a cerâmica, porque você tá no CLT, é aquela coisa de tipo, todos os dias você tem que produzir, todos os dias né, o ritmo. Quando você começa a empreender e você tá fazendo um negócio, tipo, você não tá bem, você pode forçar o quanto você quiser, não vai sair. E é uma peça atrás da outra, sabe? Você tipo, começa, deu errado, aí você tira, põe a outra, deu errado de novo. Aí você entende que é tipo o universo falando, olha, não vai rolar. Então, assim, os dias que eu não tô bem, eu praticamente vou passear, vou fazer alguma coisa que me faz bem do que eu tentar produzir. Insistindo, né? E o inverso também é verdadeiro, porque quando eu tô bem é do tipo rende igual, vai que vai, assim, um atrás do outro.
Que interessante. Essa parte de autoconhecimento, nossa. Muda tudo, né? Muda tudo. Empreender, né? Acho que traz muito disso na gente. Muito da criação dos produtos vem de você. Por que você teve um interesse na parte facial? Assim, sempre você teve um interesse, assim, ou você tem alguma... Acho que não tem um super motivo, assim, claro. Eu sempre fui muito usuária, sabe? Eu tive muitos problemas de pele quando eu era adolescente. Ah, sim. Eu sofri muito com isso. E na época, né, os dermatologistas indicaram o Roacutan diretamente, que acho que era o tratamento mesmo que eu precisava, só que eu entrei naquela porcentagem de 0,001 que volta, mesmo depois do tratamento. Nossa, sim. Eu sofri muito. Então, desde adolescente, eu já vinha nesse lugar de olhar para a pele para cuidar e eu usava muita coisa. Claro que era diferente do que é o mercado hoje, que você tem muitas outras opções, outros nichos, né, que abriram. Então, na época, tinha menos oferta, mas eu testava muito. Eu acho que o interesse vem desse lugar, assim, que acho que é uma coisa um pouco mais genuína, assim, sem muita estratégia, sabe, de negócio. E também porque eu continuo sendo essa usuária até hoje em dia. Então, É que eu fico imaginando porque, pra mim, eu gosto muito da parte do rosto porque eu tenho um rosto muito sensível. Então, eu sempre vou procurar conteúdo, produtos que vão cuidar, porque já fui em dermatologistas que já recomendaram ácido. Eu não posso usar ácido, só que eu tive que entender como é que era a minha pele para entender quais produtos procurar. E quando você falou do rosto, eu falei, será que ela tem algum interesse específico, né, para isso? E o Roacutan, eu lembro que ele era um tratamento muito forte, né? Ele é muito forte. E aí resseca muito, assim, a pele. E eu era adolescente. E assim, pra mim foi muito difícil, porque na minha escola, assim, na minha sala, minhas amigas não tinham, elas não sofriam com acne. Então eu ficava muito nesse lugar, sabe? Tipo... Muitas questões. Muitas questões, é. E é isso, durante o tratamento é muito... Exige muito, né, assim, que é isso, a sua pele seca, as mucosas secam, meu nariz sangrava, às vezes na aula, sabe? Então, foi bem difícil, assim. E aí, não só uma vez, como duas vezes. Sim, é que eu tive amigas que passaram pelo tratamento, e aí eu via que, tipo, ficava, né, bem ressecado, exigia bastante, né? Sim. Então, mas é um conhecimento que você teve naquela época, que, claro, você passou por todas as questões, mas que também te trouxe uma outra experiência, Sim. Uma outra forma também de buscar que te agrega também na 01, você não imagina. Super! E também teve uma outra questão que, quando eu fiz o tratamento pela segunda vez, eu tava, acho que com uns 17 anos, eu fiz bem nova. Eu fiz primeiro com 13 anos, na época, 12, 13 anos. Fiz 1 ano de tratamento e depois, quando voltou, eu tive que fazer 6, eu fiz menos tempo com uma dose maior. Depois que terminou, tive a recomendação de fazer os tratamentos químicos por causa das marquinhas, né, e tudo mais. E eu lembro que eu fui fazer, mas gente, eu era muito nova, eu tinha 17 anos. E aí eu fui fazer e eu fiquei muito traumatizada, porque eu tenho muita sensibilidade também, não só na pele, como eu tenho aflição. Tenho aflição, porque eu tenho aflição de coisas que eu não tô vendo. Tipo assim, alguém vai fazer alguma coisa em mim e eu não tô vendo. E como era com equipamento, eu tava com óculos e eu não conseguia ver. Então eu fiquei muito tensa e eu era nova e eu não sabia lidar com aquilo. Eu lembro que eu falei, né, pra pessoa que ia aplicar o tratamento, assim, você me avisa o que você vai fazer na hora que você vai disparar o laser e tal. Só que assim, doeu demais, né? E eu fiquei meio traumatizada um pouco, né? Claro que também foi evoluindo hoje em dia, né? Tem, enfim, vários tratamentos incríveis e maravilhosos, mas na época pra mim me marcou muito. E eu lembro que eu tinha fechado tipo um pacote que era, sei lá, que nem eram muitas. Não eram muitas, eram tipo assim, 3. Eu fiz uma, eu não quis voltar, porque tipo, aí teve todo o processo pós, né? Que a minha pele ficou muito vermelha e enfim, eu tinha 17 anos, sabe? Foi muito difícil gerenciar isso, assim, na época, e a pele descamava e ardia muito, e ficava aquela coisa que você queria sair, mas não dava, sabe? Porque o rosto, eu acho que vem desses marcos, assim, sabe? Sim. De olhar, e também, por exemplo, eu tenho marquinhas ainda de acne, porque eu não consegui fazer o tratamento completo, e também foi um processo pra mim de aceitar.
Porque eu já entendi que faz parte de mim, isso fala da minha história, né? E existem opções, claro, se eu quiser melhorar, se eu quiser mexer, mas por enquanto eu tô num processo muito de aceitar, sabe? E conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua viagem pro Japão, essa última viagem que você fez com a 0101, né? Sim, nossa, foi muito incrível, foi muito especial. Ela foi em junho do ano passado, né? A gente ficou lá 2 semanas. Foi uma experiência muito, muito, muito maravilhosa. Claro que assim, eu tenho plena consciência de que o Japão que eu conheci, ele não é um Japão do turismo, né? Porque eu estava lá a trabalho mesmo. Então a gente tinha uma agenda, né? Com muitas visitas, muito aprendizado, né? Muito conhecimento ali trocado. Mas eu acho que para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu fui pro Japão e eu fui com o meu sócio, né? Fui com o meu pai. Ele também foi e a gente conseguiu viver essa experiência juntos. Eu acho que teve um lugar de me reconectar com a ancestralidade, inevitável, né, que isso não fosse acontecer. E muito curioso porque eu tinha uma expectativa de que quando eu chegasse lá, assim, sabe, tipo, desci do avião e ia vir aquele negócio, assim, tipo, uau, nananã. Claro que veio, mas ele veio de outras formas. Porque ele veio muito assim, gente, eu tô em casa. Esse foi um sentimento que eu tive, assim, do tipo, eu sempre estive aqui, não era... Claro que tinham coisas novas, mas a minha sensação dentro mesmo era do tipo... Eu tô num lugar muito comum pra mim, sabe? Num lugar que eu já conheço. Foi muito estranho e curioso, mas eu consegui sentir muito forte, sabe? Essa parte ancestral mesmo, assim, de me sentir acolhida num lugar tão geograficamente distante, né, daqui, mas que de alguma forma te conecta de uma maneira muito emocionante, assim. Eu acho que é uma conexão muito profunda, né? Muito profunda, muito profunda. E são coisas que você nem espera. Uns detalhes assim que você olha e fala, nossa, é muito o que a gente já está acostumado realmente no dia a dia nosso. Ter essa experiência, né, de ir com a 0101 também acho que foi um marco, assim, muito, muito, muito importante para a marca, né, para a empresa, para a gente enquanto pessoas, tanto no indivíduo, pessoa física, quanto pessoa jurídica, né? Poder viver, assim, tudo que a gente viveu, acho que não teria uma outra oportunidade, assim, na vida, sabe? Porque é isso. Acho que quando que eu ia imaginar que eu poderia visitar uma fábrica de cosméticos naturais do Japão, de uma marca... Quando você foi visitar essas fábricas, sua cabeça fez um boom, assim? De, Fez. tipo, abriram várias possibilidades, portinhas. Sim, e quando eu revisito as fotos e os vídeos, ainda acontece isso, né? Porque, enfim, foram dias muito intensos lá, muito corridos, mas num nível de profundidade das coisas, assim, que é difícil até mensurar, assim, sabe? Falar. Porque na vida eu nunca tinha sonhado nem imaginado que isso poderia acontecer. Em nenhum momento me passou pela cabeça, sabe? Então, acho que isso que tornou tudo muito especial, né? De poder, a gente visitou mais de 20 empresas no total. Nossa, bastante. A maratona, né? Maratona. Mas desde o início eu já estava como uma boa capricorniana. Preparada. Eu já estava assim, gente, vai ser corrido, vou ficar cansada, vai ter muita coisa pra fazer, né? Muita informação, então às vezes ficava até meio. Mas era aquilo, assim, essa é a oportunidade. Ou você agarra e faz o negócio, sabe? Tipo, valer muito a pena. Ou, né, vai passar. Então, eu sempre vou escolher o fazer valer muito a pena, né? E foi incrível. Então, a gente teve, né, toda uma programação, não só voltada para a parte do negócio, né, da 0101, que aí entram falar com outras empresas da categoria de beleza e bem-estar, visitar a fábrica. A gente também teve toda uma outra programação voltada para a parte de tecnologia. Então, visitamos muitas startups, né, de outros segmentos, né? Então, tivemos conexão com outros modelos de negócio, né, também. E desde startups até
marcas locais que fazem um trabalho que envolve toda a comunidade, né? Nossa. Então, isso foi E muito... matéria-prima, né? Lá é incrível, né? Tem muita coisa legal lá no Japão e a gente ficou assim, ó, cabeça assim, meu Deus do céu, quero trazer isso. Muitas possibilidades, assim. E eles são muito receptivos, né? Ah, que legal. Foram muito queridos, assim, a gente foi recebidos muito bem, assim, né, em todas as conexões que a gente teve, em todas as reuniões, né? De fato, assim, abriram um espaço na agenda deles para poder receber alguém que eles nem... Eu não sei, eu fico imaginando assim, é uma oportunidade realmente muito única, porque até se você fosse como turista, você nunca ia conseguir alcançar tantos lugares e tantas essências assim para o seu negócio, né? Não, com certeza. Eles foram muito cuidadosos e atenciosos, né, pelo programa, de ter pensado em toda essa programação, em toda essa agenda e, de fato, as conexões, né, que eles conseguiram fazer abriram muitas portas para a gente poder visitar uma fábrica, falar com a CEO de uma marca super relevante japonesa e coisas assim. Então, eu tenho plena consciência de que eu posso voltar para o Japão. Vai ser uma experiência 490 mil diferente. vezes. Não vai ser o que foi. Com esse boom da cultura coreana e do skincare coreano, que a gente está falando do Japão, você tem muita referência também, né, do cuidado com a pele. Aí eu estava lembrando dessa cultura também do skincare na Coreia. Você viu muita diferença no mercado, sim, mas assim, na 0101, do que você tinha proposto, te ajudou? Como é que foi esse processo? Eu acho que toda essa movimentação, né, de uns anos para cá da indústria coreana no Brasil, ela impactou positivamente a minha visão, tá? Em vários aspectos. E acho que o principal foi esse lugar de trazer uma educação de cuidados da pele para a mulher brasileira. Porque antes a gente, né, conhecia ali quase que o básico. E a forma como asiáticos, principalmente coreanos, cuidam da pele é diferente. Eu acho que trouxe todo esse conhecimento que foi muito vantajoso para a nossa indústria, para a nossa categoria aqui no Brasil, né? E óbvio que aí fica muito nesse lugar de quase que a gosto do freguês, se você quer fazer 10 etapas, 15 etapas, ou você quer ir para um lugar mais minimalista, né? No caso da 0101, eu acho que tem um lugar de escolha de marca, onde a gente traz muito a questão da praticidade, da simplicidade com qualidade, né? Desse minimalismo que já está embutido na marca, que já faz parte, mas com certeza a indústria coreana, a indústria japonesa, a chinesa, para a vida inteira, assim, referência, né? Mercados para a gente estudar e acompanhar eternamente, assim, porque eles são realmente muito bons, né? Muito bons. Dá para trazer muita inspiração, né? Não se limitar só ao que é... Claro que o foco da 0101 é cultura japonesa, mas as marcas coreanas trabalham muito bem em desenvolvimento de produto, sensorial. Você viu muitas portas, oportunidades surgindo a partir disso, com esse mercado que acabou estourando. Antigamente, logo que a gente começou, né, tinham clientes nos eventos, né, que vinham e perguntavam: tem o passo a passo coreano, né, assim, porque porque estava muito em alta, né, logo depois da pandemia, porque teve o boom mesmo durante a pandemia, né, e muitas clientes vêm e perguntavam, né, e aí a gente explicava qual que era a proposta da marca, mas o próprio Cleansing Balm, né, o nosso, que é o demaquilante, ele ficou super conhecido nos últimos anos e teve muita influência das marcas coreanas. Que legal. Né? Então, que não era um produto tão conhecido, né, antigamente. A versão óleo, né, ela é mais conhecida. A versão balm, que é o bálsamo mesmo, tipo creminho, era menos conhecido. Tem muitas marcas famosas, incríveis, coreanas, que trabalham há anos esse produto, né? Então eu acho que sempre dá pra gente fazer uma releitura, né, nesse sentido, e entender o que faz sentido para sua marca, para você conseguir trabalhar. É o que você fala, que todo mundo tem o espaço, né? Todo mundo tem o espaço, e eu acho que é isso, assim, você sabendo muito bem onde é que você quer que a sua marca esteja, você vai olhando, se inspirando, ressignificando coisas e trazendo para o que faz sentido
para a história que você está contando, né? Para o seu propósito. E aí, para finalizar, o que você espera então para esse ano? Como pessoa, como 0101, o que você espera aí para esse ano? Olha, eu tô muito focada, assim, para viver um ano leve. E torcendo para que seja um ano gentil também com a gente, né? A gente precisa. Estamos precisando, Com certeza. Enfim, o ano acabou de começar, né? Então eu acho que tem muita coisa, assim, que vai acontecer. Eu tô muito otimista. Eu acho que, falando até num lugar mais político e econômico, assim, não tem sido anos fáceis, né? Os últimos, assim, pra gente. Então eu acho que nesse lugar eu tô torcendo para que seja um ano melhor, né? Para todos, assim. Vai sim, é o que a gente espera, deseja para você, para todos nós. E obrigada por você estar aqui. A gente, infelizmente, precisa terminar, finalizar. Nossa, Senão a gente poderia ficar aqui conversando. Passou muito rápido, eu ficaria aqui, Forever. gente, horas e horas, sério. Mas obrigada por você vir, pelo seu tempo, pela sua atenção. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Ai, obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo, né, um pouco da minha trajetória e de poder fazer parte, né, desse projeto, mais uma vez, que eu admiro muito. Obrigada. E a gente queria também agradecer a vocês pelo seu tempo, pela sua atenção aqui. Nos acompanhe nas redes e é isso. Até a próxima. Beijos. Tchau.